Olá, concurseiros e concurseiras. Nós vamos começar agora este conteúdo, compreensão e interpretação de textos, linguagem verbal e não verbal. Então, o texto, ele divide no plano do conteúdo e plano da expressão. Digamos, essa é a grande divisão do texto. Plano de conteúdo e plano de expressão. No plano de conteúdo, o que se diz está dentro desse conteúdo. Este conteúdo, ele está atrelado, está junto com a semântica. Então, plano de conteúdo, tá? É o que se diz no texto. O plano da expressão é como se diz, qual é a estilística que é usada neste plano de expressão. Dentro do plano do conteúdo, primeiramente nós temos a significação vocabular. Por segundo, nós temos a significação textual, a compreensão e interpretação. Dentro do plano da expressão, nós temos os tipos de linguagem, tipologias e gêneros textuais, recursos de estilo e mecanismo de coesão. Interpretar é ir além. Trata-se de entender também o que o texto não diz na sua superfície, mas nas entrelinhas. O leitor precisa compreender e interpretar. Então vamos definir aqui. Compreender é o entendimento dos explícitos. Explícito são aquelas expressões, as ideias que ao ler você já compreende. A gente tem um costume de dizer aquilo que está na cara, está ali. Leu, compreendeu. Interpretação é entender o que está implícito no texto. A expressão do texto é o estudo de como se diz e não do que se diz. Então, olha só, a expressão do texto é o estudo de como se diz e não do que se diz. O estudo de como se diz é feito pela estilística, que é uma área do texto. A reescritura é uma nova redação que geralmente a banca propõe a um trecho do texto. Todas as bancas costumam cobrar alguma reescritura. As questões de reescritura avaliam tanto o conteúdo quanto a expressão, ok? Texto é linguagem. Linguagem é um código de comunicação empregado pelo emissor, o responsável por produzir esse texto, no nosso caso, a língua portuguesa. Há vários tipos de linguagem: linguagem verbal, linguagem não verbal. A linguagem verbal, falada ou escrita. A linguagem não verbal. Aí são usados desenhos, cores, símbolos, gestos, expressões fisionômicas. Tudo isso é linguagem não verbal. Verbo, linguagem verbal, deriva-se de verbo. Verbo é a palavra. A linguagem verbal é a linguagem da palavra, que pode ser falada, no caso dos fonemas, e escritas, no caso dos grafemas ou letras. Um texto verbal é aquele que utiliza a palavra para ser construído. A linguagem não verbal não utiliza a palavra, mas outros códigos, como desenhos, cores, símbolos, gestos, expressões fisionômicas. Então vamos exercitando já. Vamos com a aula e já vamos exercitando para a gente não perder o link das coisas, tá? Texto não verbal. Então nós temos uma charge, tá aí um texto não verbal. Aí vem a banca. Sobre a charge, assinale a opção que indica a leitura inadequada. Letra A imagem do chão seco intensifica a seca, o único pingo d'água indica falta de água, a gota de água também pode indicar uma lágrima, a ausência de água na torneira é uma crítica às autoridades, a cor clara do céu mostra a presença do sol intenso. Vamos lá? Vamos fechar isso aí. Já pensou sobre esta questão? Então, olha só, sobre a charge, assinale a opção que indica a leitura inadequada. Qual a leitura inadequada? Está na letra D. A ausência de água na torneira é uma crítica às autoridades. Não, não é. A imagem do chão seco intensifica a seca, certo? O único pingo d'água indica a falta de água. A gota de água também pode indicar uma lágrima. Vocês podem ver aqui bem em cima da torneira, é um olhinho aqui, ó.
tá? E na letra E, a cor clara do céu mostra a presença do sol intenso. Essa cor clara aqui do céu mostra realmente a presença de um sol intenso. Vamos em frente. Agora temos aqui um texto verbal e não verbal. A charge do caricaturista Samuca, publicada no Diário de Pernambuco em 1º de abril de 2015, expõe um dos pontos de vista sobre a redução da maioridade penal, que pode ser expresso na seguinte frase. Vamos às frases. Letra A. A infância abandonada pelos pais que passam todo dia fora de casa acaba por cometer delitos que a levam para a cadeia. Letra B. O fato de muitas crianças trocarem a sala de aula pelo campo de futebol pode ser o início de uma vida de ilegalidade. Letra C. Crianças devem ser tratadas como tais e não serem passíveis de penas que atingem os adultos. Letra D. O futebol, como outros esportes, pode servir de caminho para que as crianças não ingressem no mundo do crime. Letra E. A redução da maioridade penal não deve atingir as crianças muito pequenas, que devem ocupar seu tempo em estudo e divertimento. Volte, dá uma olhada na charge e responda. Aqui, a resposta certa é a letra C. Crianças devem ser tratadas como tais e não serem passíveis de penas que atingem os adultos. Tá? Então, o que a banca traz aqui? A charge do caricaturista Samuca, publicada no Diário de Pernambuco em 1º de abril de 2015, expõe um dos pontos de vista sobre a redução da maioridade penal, que pode ser expresso na seguinte frase. Então, o que o caricaturista aqui está abordando é sobre a redução da maioridade penal. Tem que ler com bastante atenção estas questões. Então, quanto a isso, crianças devem ser tratadas como tais e não serem passíveis de penas que atingem os adultos, ok? E aqui vem mais uma questãozinha de texto verbal e não verbal. Trânsito à cadeia alimentar. Sobre a charge, é correto afirmar que seu tema central é... Qual que é o tema central dessa charge? Preste atenção. Letra A. A solidariedade do trânsito, as dificuldades de locomoção, a violência no trânsito, a ausência de autoridade ou a falta de fiscalização adequada. Olha só, nós temos a linguagem não verbal, que são os carros, está aqui, ônibus, micro-ônibus, um táxi, um motoqueiro, um ciclista e um pedestre atravessando aqui a rua correndo. Talvez vai ter atropelado. Então, sobre a charge, é correto afirmar que seu tema central é a solidariedade no trânsito? Claro que não, né? É o ônibus quase passando por cima do micro, o micro quase passando por cima do táxi, o táxi quase atropelando o motoqueiro querendo atropelar o ciclista e o ciclista querendo atropelar o pedestre. Há alguma solidariedade no trânsito, nesse trânsito aí? Claro que não. As dificuldades de locomoção? Claro que não. A violência no trânsito? Claro que sim. Então, a charge, o tema central da charge é a violência no trânsito. Agora nós vamos a níveis de linguagem. Existem dois tipos de nível de linguagem: a forma culta e informal ou coloquial. Esses níveis incidem tanto na seleção vocabular quanto na organização do texto. Vamos lá para denotação e conotação. Vamos definir isso aí. A linguagem denotativa é a literal, é em sentido real, aquilo que está no dicionário, que está escrito, que está previsto, valor semântico. A linguagem conotativa é a simbólica, é em sentido figurado, trata-se da palavra no contexto. Denotativa é aquilo que está no dicionário, a palavra dicionarizada. Conotativa, aquilo que está no contexto. O sentido figurado é aquele em que o autor do texto recorre a figuras, substantivos concretos, para representar temas, termos abstratos. Dor é um termo abstrato. Tem uma agulha na minha testa, uma imagem figurada. Vamos a alguns exemplos. Primeiro contexto: há uma praga de lagarta na roseira. Isso é um sentido denotativo. Aquilo que tem sentido real.
Antônia, você é uma lagarta listada. É um sentido conotativo, porque Antônia jamais poderá transformar-se em uma lagarta. Segundo exemplo, namorados de Manuel Bandeira. O rapaz chegou-se para junto da moça e disse: Antônia, eu ainda não me acostumei com seu corpo, com sua cara. A moça olhou de lado e esperou. Você não sabe quando a gente é criança e de repente vê uma lagarta listrada? A moça se lembrava. O rapaz ficou olhando. A meninice brincou de novo nos olhos dela. O rapaz prosseguiu com muita doçura. Antônia, você parece uma lagarta listrada. A moça arregalhou os olhos, fez exclamações. O rapaz concluiu. Antônia, você é engraçada. Parece louca. O que é estabelecido entre Antônia e a lagarta listrada é a semelhança de que ambas são fascinantes. Vamos fazer alguns exercícios baseados nesse textinho aí. O número 1. Assinale a alternativa que apresenta um trecho do texto empregado em sentido próprio. Se emagreço primeiro o rosto, engordo a barriga. A barriga masculina é teimosa. Letra C. Barriguinha de tanque só para jovens. Barriga das boas aproveita a primeira oportunidade para se expandir. Basta comer um cheeseburger e a barriga vence. O que está sendo pedido aqui? Assinale a alternativa que apresenta um trecho do texto empregado em sentido próprio. Sentido próprio é o sentido denotativo, o sentido real. Então, a alternativa que traz um sentido próprio, um sentido real, é na letra A. Letra A, sim, ó. Se emagreço, primeiro o rosto, engordo a barriga. A barriga masculina é teimosa. Isso aqui não é denotativo, é conotativo, não é um sentido próprio. Barriguinha de tanque, só para jovens, também é um sentido conotativo. Barriga das boas aproveita a primeira oportunidade para se expandir, dando um sentido de ação para a barriga. Também é um sentido conotativo aqui, não é denotativo, não é sentido próprio. Basta comer um cheeseburger e a barriga vence. Novamente, sentido denotativo. Tipologias textuais, texto descritivo. Tipologia textual é diferente de gênero textual. Cuidado, tá? Não vai misturar as coisas aí. A tipologia se relaciona com a intenção do texto. Tipo do texto é qual a intenção, para que foi usado. Cada texto possui uma intenção e cada intenção se encaixa em uma tipologia. Então o texto ele pode ser descritivo, narrativo, dissertativo e injuntivo. Texto descritivo reproduz uma realidade estática, sem movimento. O exemplo é uma fotografia. Então quando você começa a ler um texto que ele é puramente ou quase puramente descritivo, você vai ter a sensação que está olhando para uma paisagem ou para uma fotografia. Se eu começar a descrever os arredores de Tapejara, há em volta de Tapejara um grande canavial que cresce verde e alegre. Então eu começo a descrever e vai produzindo em quem está me ouvindo uma fotografia, uma paisagem. Então, esta é a particularidade do texto descritivo. O texto narrativo reproduz uma realidade dinâmica em que o tempo passa. Posso narrar a minha rotina, em que eu levanto de manhã e após escovar os dentes, tomo meu café, vou para a escola onde trabalho e assim eu vou narrando e é uma progressão temporal. Texto dissertativo discorre sobre um tema. Quem estiver dissertando vai, através da escolha de um tema, ele vai discorrer sobre ele. Texto injuntivo é aquele texto que prescreve, orienta, aconselha. Exemplos são leis, manuais de instrução. Nós temos também aquelas receitas da vovó, que está lá. Pegue meio quilo de farinha de trigo,
pegue tantas xícaras de açúcar, tantas colheres de manteiga, e você... Então, aquela sequência de ordens, geralmente são verbos no imperativo. Faça isso, faça aquilo, coloque aqui, espere um pouco, e assim é o texto injuntivo. Então, revisando: tipologia textual, texto descritivo, narrativo, dissertativo e injuntivo. Agora vamos pormenorizar, vamos pegar os pormenores da descrição. Qual é o objetivo da descrição? O objetivo da descrição é reproduzir uma realidade estática, ou seja, uma fotografia. Quando se descreve, você acaba criando uma fotografia, uma paisagem estática que quem está lendo começa a imaginar. As características da descrição é um retrato verbal. A ausência de ação e relação de anterioridade ou posterioridade entre as frases. Predomínio de substantivos, porque vai descrevendo, né, aquela paisagem estática. Adjetivos e locuções adjetivas. Utilização da enumeração e comparação e, com frequência, presença de verbos de ligação. Os tipos: descrição objetiva e descrição subjetiva. Exemplo de descrição objetiva: sobre a mesa estavam o computador, alguns livros abertos, lenços de papel e muitas canetas. Uma pequena sacola branca ao canto, muito próximo aos copos de licor cujos fundos exibem pequenas quantidades de um líquido esbranquiçado. Então aqui está uma descrição objetiva, de forma direta. Então, sobre a mesa, está descrevendo: sobre a mesa estavam o computador, alguns livros abertos, lenços de papel e muitas canetas. Olha só, não tem uma progressão temporal. Não existe ação nessa descrição. Ninguém pegou nada, certo? Ninguém fez nada, não tem nenhuma ação, não tem um sujeito aqui. Então vamos aqui para um exemplo de descrição subjetiva. Ficar assentado à mesa a ler o diário de notícias. No seu roupão de manhã de fazenda preta, bordado a sotache, com largos botões de madrepérola. O cabelo louro um pouco desmanchado, com um tom seco do calor do travesseiro, enrolava-se, torcido no alto da cabeça pequenina. De perfil bonito, a sua pele tinha a brancura tenra e a láctea das louras. Com o cotovelo encostado à mesa, acariciava a orelha e, no movimento lento e suave dos seus dedos, 2 anéis de rubins miudinhos davam cintilações escarlates. O primo Basílio, essa de Queiroz. Então aqui nós temos um exemplo de descrição subjetiva. Bom, e para exercitar, peço que você leia o texto e vamos responder os exercícios de 1 a 5. Leia com bastante calma o texto. Bom, eu espero que você tenha lido o texto. Então, com base na leitura do texto, nós vamos exercitar 5 questõezinhas aí bem fáceis. Número 1. A ironia nos trechos deve ter uns 3 ou 4 anos, não mais que isso. Segundo trecho, um tênis trançadíssimo nas discretas cores amarelo, vermelho e azul. A ironia no primeiro trecho? Claro que não, é um sentido real, um sentido denotativo. Já no segundo trecho, um tênis trançadíssimo nas discretas cores amarelo, vermelho e azul. O que há de discreto nessa conjunção dessas 3 cores aí? Não há nada de discreto, né? Número 2, a bela adormecida a que o texto se refere é a garotinha que está com o senhor? Claro que não. A bela adormecida é a personagem que está na história que está sendo lida. O número 3, o texto compara a funcionalidade de um texto verbal a de um texto não verbal. Não. Texto verbal é codificado pela palavra. A foto é um texto não verbal. Número 4, segundo o texto, há mais afinidade entre avós e netos do que entre tios e sobrinhos. Claro que sim. Os avós, em razão da idade, têm uma disponibilidade maior
bem como paciência também, né? Então os avós têm mais afinidades com os netos do que entre tios e sobrinhos. Número 5. É imprescindível a presença junto ao texto de uma fotografia que retrate a cena descrita para que as ideias expressas sejam transmitidas de maneira adequada e completa. É imprescindível, vamos ver aqui, é imprescindível a presença junto ao texto de uma fotografia que retrate. Não é imprescindível. Porque o que o jornal quer é que realmente o leitor leia o texto, forçar o leitor. Se ele vai enchendo de fotografia, de tanta ilustração, o leitor não lerá o jornal. Ok? Nossa próxima aula, texto narrativo. Vamos para a narrativa na próxima aula. É sequência desta, tá?